Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom estarmos juntos, celebrando esta Eucaristia, buscando a nossa santidade cada vez mais no caminho da salvação. Afinal de contas, é isso que Deus deseja para cada um de nós, que todos sejamos salvos, que todos nós possamos alcançar o dia, o reino dos céus. E a primeira leitura da carta aos Hebreus coloca-nos diante da face deste Deus que nos chama para Ele, que nos conduz para Ele. Por quê? Deus é amor, Deus é bondade. Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, Deus realizando a libertação do povo hebreu, aquele povo que vivia diante da opressão do faraó, nós nos questionamos: por que Deus envia Moisés a Arão? Por que Deus realiza a libertação daquele povo? Porque Deus quer a salvação dos seus eleitos. Deus quer a salvação dos seus escolhidos. Mais adiante nós vemos a caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. E lá na frente, Deus continua cuidando do seu povo, enviando profetas. Enviou Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, para que pudessem conduzir este povo. E que este povo permanecesse no amor de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos ama tanto, que no ápice da história da economia salvífica, mandou o seu próprio Filho Jesus. Porque Deus quer a nossa salvação. E mesmo após a ascensão de Jesus, os discípulos ficavam com medo de permanecerem sozinhos. Então o Senhor enviou o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Tudo isso para que não estejamos sozinhos, para que continuemos a nossa caminhada rumo à salvação. Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, porque justamente quer nos entregar a salvação, quer nos entregar este caminho. Agora, cabe a nós darmos uma resposta a Deus. Diante de todo este mistério, diante de tanto amor, cabe a cada um de nós responder: sim, Senhor, eu quero seguir o teu caminho, ou não. Porque Deus é liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A carta aos Hebreus nos fala: tenhamos cuidado
enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Tenhamos cuidado, porque agora o Senhor nos oferece esta possibilidade. Aqueles que estão no inferno não podem mais decidir. Aqueles que negaram a Deus já estão na condenação. A nós ainda existe esta possibilidade. Por isso, tenhamos cuidado, não aconteça que alguém de vós fique para trás, diz o texto. Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, que ninguém fique para trás. Que ninguém seja esquecido, que ninguém fique abandonado, mas que todos possamos contar com o amor, com a compaixão e com a misericórdia do Senhor, o nosso Deus. Porque a vontade de Deus é que todos os seus filhos e filhas sejam salvos. Fomos criados para o céu, somos filhos do céu e não do inferno, e não da perdição. Por isso, cuidado com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu jeito de ser, com seus pensamentos, para que não percamos o nosso maior tesouro, que é o quê? A salvação, a vida eterna. Deus é bom, por isso o Senhor nos faz diariamente este convite, para que estejamos um dia com Ele na eternidade. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, Marcos continua respondendo à pergunta que Ele mesmo nos faz. Quem é Jesus? Há alguns dias eu refleti isso com vocês. O Evangelho de Marcos é uma resposta à pergunta que Ele mesmo nos coloca. Quem é Jesus? E Ele responde hoje. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que nos liberta de toda a nossa paralisia, de toda a nossa enfermidade. Jesus é aquele que nos liberta do nosso pecado. João Batista já dizia, apontando para o Salvador: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E o pecado de uma forma geral. E é isso que nós cantamos em toda a Eucaristia. Em toda Santa Missa, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, no singular, o pecado do mundo, tende piedade de nós. No ano passado, queridos irmãos e irmãs, não sei se vocês se lembram, nós meditamos este mesmo Evangelho através da narrativa do evangelista São Lucas. Hoje, o texto da cura de um paralítico nos é dado através da narrativa de São Marcos. Ou seja, nós encontramos este texto nos 3 evangelhos sinóticos, nos 3 evangelhos semelhantes. Em Mateus 9, em Marcos 2, que é o texto de hoje, e em Lucas capítulo 5, que nós meditamos no ano passado. Hoje, o Evangelho de Marcos nos dá a identidade de Jesus. Quem é Jesus? É aquele que cura. É o nosso Deus. Um Deus que faz milagres, ou seja, um Deus do impossível. Jesus pode tudo. Por isso você olha hoje para a sua vida e fala: minha vida não tem mais jeito, minha vida não tem mais salvação, me sinto sozinho, me sinto abandonado, endividado. Olhe para Jesus. Porque Ele tudo pode, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Nós fazemos grandes coisas, mas Deus faz maiores. Jesus faz coisas que ninguém faz, e o texto de hoje é prova disso. Jesus é o Filho de Deus que vem e olha para a nossa situação, amados, com compaixão. Ele veio para nos curar, Ele veio para nos libertar. E olha para a nossa vida com este olhar cheio de compaixão. Ele quer nos entregar o reino do Pai. Ele quer nos salvar. Por isso, Jesus, em tudo aquilo que realiza, nos comunica, é claro, o reino dos céus. E o texto de hoje nos fala que Jesus havia voltado para Cafarnaum. A casa estava cheia. Então levaram até Jesus um paralítico, mas como não conseguiam passar pela porta, 4 homens subiram aquele outro homem paralítico pelo telhado. Tiraram as telhas e desceram com cordas o paralítico diante de Jesus. Olhando isso, nosso Senhor, vendo a enfermidade daquele homem, disse: teus pecados estão perdoados. Por que Jesus disse: teus pecados estão perdoados, e não disse: levanta-te e anda agora, nesse exato momento? Porque os judeus acreditavam naquele tempo
que toda enfermidade, que toda doença era fruto do pecado. Veja só, se não fosse o seu pecado, um pecado de algum antepassado da sua família, e hoje você colhia na sua carne os frutos desta infidelidade. É a chamada doutrina da retribuição. Os judeus acreditavam nisso. Por isso, quando Jesus vê aquele homem ali acamado, paralítico, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Ou seja, desta forma, você experimenta agora a cura e a libertação. Interessante isso. Jesus veio nos perdoar, veio nos libertar. Jesus veio nos curar de toda a nossa paralisia, de todas as nossas enfermidades. E desta forma o evangelista responde: quem é Jesus? É aquele que hoje se manifesta diante de nós com poder para nos libertar. Você que se sente paralisado diante da sua própria vida, você que se sente paralisado diante da pandemia. Ai, não consigo sair nem no portão. Tem gente que está presa dentro de casa até hoje. É claro, nós devemos ter os devidos cuidados, mas muitas pessoas estão paralisadas diante deste mal, queridos irmãos e irmãs. Confiemos em Deus, confiemos em Cristo. Jesus perdoou aquele paralítico, isto é, Jesus curou, libertou dos seus pecados, deu a ele uma nova vida, uma nova oportunidade. Pensamos hoje: Jesus, venha ao meu encontro, venha curar os meus medos, venha, Senhor, curar a minha covardia, venha, Senhor, curar o nosso mundo, o nosso país marcado por tantas injustiças, calamidades, misérias. Vem, Senhor Jesus, curar os nossos políticos desta paralisia medonha. Vem, Senhor Jesus, curar-nos e libertar-nos das nossas enfermidades que trazem sofrimento à nossa carne e ao nosso corpo físico. Nós queremos e precisamos agora da Tua presença em nossa vida, Senhor. Pois o Senhor pode tudo, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me libertar, para que eu volte novamente a ser livre. Que no mundo, queridos irmãos e irmãs, nós sejamos como aqueles 4 homens que levaram um paralítico até nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os textos sinóticos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, nós não sabemos se aquele paralítico era um homem de fé. Em nenhum momento os evangelistas dizem que ele pediu: me levem até Jesus. O que nós sabemos é que aqueles homens, eles tinham fé. Eles levaram o paralítico. Subiram no telhado, veja só, você tem amigo que faz isso por você? Que sobe no telhado para ver se você está bem, para te conduzir no caminho de cura? Que sejamos como esses homens que conduziram aquele paralítico a Cristo. Que sejamos assim, amigos verdadeiros, que sejamos caridosos com os nossos irmãos, não é? Que possamos conduzir as pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo precisa de gente assim, de gente do bem, de gente de fé, de gente que saiba levar os irmãos para o caminho da luz e não para as trevas, de pessoas que deem bons conselhos. Hoje em dia o que mais existe é gente dando conselhos absurdos, não é? É gente falando abobrinha pelos cotovelos. Que sejamos pessoas de Deus, discípulos do Senhor, pessoas da luz. E que cada vez mais a palavra de Deus tem essa função dentro da vida de cada um de nós. Nos leve e nos conduza para Cristo, porque Ele, sem dúvida alguma, é o caminho, é a verdade, é a vida. Que possamos hoje ouvir a voz de Deus, ecoando em nosso coração e a nossa mente, dizendo a cada um de nós: levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.